Isso. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Wilde Cardoso, eu sou servidor da Agência Nacional de Águas, trabalho aqui na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Hoje é dia 20 de junho de 2022, agora é 9h16, estamos iniciando a primeira reunião para a alocação de água do Sistema Hídrico Poço da Cruz e Rio Mochotó. Essa reunião é a reunião anual, onde a gente vai aqui buscar estabelecer conjuntamente como utilizar as águas em depósito aí no reservatório Poço da Cruz. Então, inicialmente, eu queria aqui solicitar que os presentes se apresentassem. Vamos começar aqui pelo Alexandre Moura. Por favor, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Está me ouvindo? Oi, pessoal, tudo bem? Alexandre Moura, Denox, Pernambuco. Você está com a cara de gripe mesmo, hein, Alexandre? Rapaz, estou há uma semana, vim de Campina Grande de trabalho semana passada todinha arriado aqui. Mas vamos em frente. Vamos lá. Chicão, por favor. Opa, Francisco, atualmente eu me configurei como comissão de eleição aqui do Conselho, né, e estou sem uma função dentro do Consul por enquanto. Ok, obrigado, Francisco. Elvio? Bom dia, Elvio Ferreira, sou assistente técnico na gestão do PIS pela PAC. E obrigado. Luiz Calado? Seu microfone está desligado, Luiz. Agora, bom dia a todos, meu nome é Luiz Calado, atualmente eu estou como coordenador do Consul, porque nós sabemos que o benemérito do Consul é o meu amigo Chicão, é a quem eu peço pouco sempre, mas a gente está aqui para aprender e é um prazer estar participando aí com o Rodrigo, com o El e com você, Will, essa reunião. Vamos trabalhar. Ok, obrigado. Robertson? Robertson Fontes, gestor de apoio da PAC. E Rodrigo? Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Pedroso, eu estou aqui representando a CGH Poço da Cruz, a usina hidrelétrica. Ok, muito obrigado. Então, essas reuniões, como vocês já estão acostumados, nós fazemos primeiro um nivelamento, né, para saber como que está a situação e o que aconteceu do ano passado para este ano, para que a gente possa, então, definir o uso da água para o próximo período. Então, eu vou inicialmente aqui compartilhar com vocês uma apresentação que eu encaminhei previamente, né, e que vai nos guiar aqui nessa reunião, né? Então, só um minutinho, estou compartilhando. Vocês podem me confirmar? Vocês estão vendo aí a alocação de água Poço da Cruz na tela? Positivo. Ok, muito obrigado. Então, nós vamos passar aqui por 4 itens, né? Praticamente, hoje nós vamos tratar dos 2 primeiros, do que aconteceu ano passado e o que a gente pretende fazer nesse período 2022-2023. Né? Inicialmente, a gente fez aqui um gráfico buscando representar aí a situação do reservatório desde 94 até os dias atuais. Né? Essas cores que estão aí, elas estão um pouco falhadas, mas não é problema na imagem, não. Né? São os estados hidrológicos do reservatório. Tá? Essas falhas são em virtude das falhas também no monitoramento do reservatório. Tá? Então, nós temos aqui o reservatório se encontrou cheio, a última vez foi em 2010, né? Mas agora, em 2021, 2020, ele também
pegou uma boa quantidade de água, né, estando hoje numa situação que nós chamamos de estado hidrológico verde, né? Então, nós temos esse reservatório, especialmente, ele tem 4 estados hidrológicos. O azul é aquele em que há uma liberdade maior para a utilização da água, em função da grande capacidade do volume armazenado, né, inclusive para a geração de energia. O estado verde é que ele estabelece também que todos os usos outorgados estão autorizados. Nessa cor mais amarelada aí é a situação amarela, em que nós temos aqui restrições já sendo impostas, e o vermelho é a situação crítica do reservatório. Então, do ano passado para este ano, nós saímos de uma reserva de cerca de 255 milhões em maio de 2021 para 207 milhões neste ano. Como vocês podem ver, nós temos 2 curvas aqui neste gráfico. Uma curva em preto e outra curva em azul, azul tracejado, azul marinho tracejado. O azul marinho tracejado corresponde à expectativa, né, a simulação que nós fizemos diante praticamente da evaporação, né? Uma vez que o reservatório ele não foi, na alocação do ano passado, não foi definida a utilização da água no volume. Então, nós perdemos aqui 48 milhões, né, que foi praticamente de evaporação, né, e de pequenos usos aí no entorno, tá? A nossa simulação é que, se tivesse chovido pouco, nós estaríamos com 203, né? Teve uma pequena recarga de 4 milhões, algo muito pouco significativo para o tamanho do reservatório, né? E a gente já está num período em que provavelmente nós não vamos ter mais afluências aí nele, né? Então, o que que nós podemos tirar aqui? É que mesmo que a gente não tenha feito uso dessa água, esses 48 milhões foram aí evaporados, né? E a gente está hoje numa situação um pouquinho pior do que o ano passado. No entanto, nós continuamos no estado hidrológico verde, né? Continuando naquele estado hidrológico em que todos os usos outorgados podem ser realizados, né? Bom, a segunda questão que a gente gostaria de lembrar para vocês foram dos compromissos que nós assumimos aqui conjuntamente o ano passado, que fariam que a gente fosse retomando a normalidade aí do uso da água aí no Poço da Cruz, né? Então, um deles seria a regularização da outorga do perímetro, né, que não foi feita ainda, né? A outra foi o encaminhamento pelo DENOX de informações sobre o cumprimento do contrato com a CGH, também nós não recebemos, né? O DENOX também ficou de nos mandar a atualização do levantamento das intervenções mínimas necessárias para possibilitar a defluência jusante da barragem, uma vez que, como a gente estava conversando aqui no início, a razão principal pela qual a gente não está ainda utilizando para a geração de energia é a afirmação de que essa água descendo ali para o perímetro faria mais estragos do que traria benefícios aí para o perímetro, e isso precisaria de uma série de pequenas intervenções para possibilitar que houvesse essa defluência da barragem, né? E uma questão que já tem anos que nós vemos discutindo são as articulações para tanto as ações emergenciais quanto para a modernização do perímetro de irrigação, né? E como todos nós sabemos, esse reservatório foi construído com essa finalidade principal, né? A geração, praticamente o perímetro e a geração de energia são, diríamos, usuários
iniciais desse sistema e não tem outros usuários tão significativos assim. E o projeto já foi feito há muito tempo, o projeto aí da modernização, mas não houve até agora uma força política que permitisse que os recursos fossem liberados e as obras fossem executadas. E nós temos hoje um perímetro muito antigo, com a infraestrutura deteriorada e numa situação terrível, porque nós estamos falando aqui do maior reservatório de uso múltiplo do estado de Pernambuco, né? O reservatório do Poço da Cruz, né, com esses quase 500 milhões de metros cúbicos, é o maior reservatório aí de Pernambuco, né, para uso múltiplo, e, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer com que essa infraestrutura, essa água, seja aproveitada para as diversas finalidades. Tá? Então, antes de a gente adentrar aqui na questão da alocação propriamente dita, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre essas questões aqui que foram colocadas inicialmente, né? Em especial com relação a esses compromissos aqui que foram previstos do ano passado, né? Para a gente dar uma nivelada aí para todos, ou seja, temos água, tínhamos o ano passado, temos esse ano, não usamos, a água evaporou, e esse ano continuamos no estado verde e tem uma série de ações aí que eram para ser feitas e não foram feitas. Então, eu vou abrir a palavra aqui a quem quiser se manifestar, para a gente poder, então, coletar aí as mais informações de vocês sobre essa situação. Quem gostaria de falar? Luiz? Eu sugeriria, Wilde, que a gente pautasse a nossa conversa em cima, por exemplo, de ações e comprometimentos que tiveram na última reunião. Por exemplo, o que foi que ficou determinado para DENOX executar-se? Foi que ficou determinado para o Consul executar? E aí, para a gente otimizar, o que é que você acha? Tá na tela aí, né? Você está vendo aí a tabela, vendo, né? Tô vendo. Então, vocês fiquem à vontade. O Chicão, gostaria de falar, né, Chicão? Vê só, Wilde, e o pessoal e o restante dos participantes. Esse item 3.3 foi feito um ofício ao então deputado federal, o Pernambuco, Partido dos Trabalhadores, e houve uma resposta por parte da assessoria. E aí eu não obtive essa resposta, que ficou de ser encaminhada para o Conselho. Eu fiz um novo questionamento a ele, pessoal, porque ele esteve aqui, né? E foi feita uma anotação, e de repente eu voltei a conversar com ele. Ele ia pedir ao DENOX um posicionamento mais técnico com relação a isso. Inclusive, passei para ele de que o projeto executivo de modernização estava pronto e orçado. Se tivesse que fazer alguma coisa, era de ajuste de preço, que eu acredito que não é essa coisa toda, em termos de valor global. E ele ficou de mandar a assessoria localizar isso. Eu não sei se houve aí uma falta de conversação positiva, né, entre a assessoria e o DENOX. Eu precisaria levantar isso, né? Alguém ficou de deixar de informar aquilo que foi solicitado. Isso aí eu tenho praticamente quase certeza disso. Mas esse item 3.3 não ficou esquecido por parte do Conselho, não. O Conselho ele se manifestou da forma como ele podia, e a gente está aguardando. Obviamente que depois disso veio pandemia, veio uma série de atropelos também políticos, veio um monte de coisa aí que a gente pode estar colocando isso na balança por uma questão de justiça. Mas essa parte, até onde a gente pôde caminhar, a gente caminhou. Falta esse feedback de lá para cá para a gente poder
então ter alguma coisa mais voltada para o compromisso, né, para a execução desse compromisso, e a gente vai correr atrás de novo. Obviamente que a gente está por exemplo, 4 meses de uma eleição, vai um outro empecilho, né? Uma coisa que se caminha dessa forma. Mas eu vou voltar, enquanto conselho, calado agora na gestão, na coordenação, vai poder também se manifestar da forma que ele achar enquanto conselho, pode fazer para poder contribuir e a gente ver o que é que a gente pode fazer dentro dessa articulação. Lembrando que essa articulação política foi realizada lá na Bahia com sucesso, né? Inclusive, a gente tentou copiar isso, né? Porque não com emendas, né? Para a gente poder, então, Não seria uma emenda no valor do projeto, obviamente que não. Aí poderia se juntar aí uma bancada inteira aqui para o Pernambuco, cada um apresentava o seu valor, mas a gente podia estar começando isso, né? Do que deixar esse pessoal aqui todo numa expectativa, porque isso gerou uma expectativa, foi feita uma reunião aqui com os colonos, vislumbrando essa possibilidade, e isso é ruim, porque gera uma expectativa, a coisa não acontece. Eu posso até arriscar dizer que, nesse momento aqui, o João Batista não está, até por uma questão mesmo de desânimo, porque isso chega a um ponto que você desanima, né? Eu sou meio chato, eu sou meio picuinha, né? O problema fica me martelando, fica me massacrando, mas eu dou o troco para ele. Eu vou e massacro ele também. Eu não desisto fácil, não. Mas nem todo mundo é assim, né, William? A gente precisa entender que as pessoas têm seus limites. Eu acredito que esse desânimo é que faz com que o nosso amigo João Batista não esteja aqui nessa reunião. Quero pensar, acreditar que não, mas é bem provável que sim, né? Esses anos todos de promessa, disso, aquilo, a coisa nunca acontece, nunca evolui, uma hora você cansa, né? E aí a gente precisa reoxigenar toda essa política de gestão, é o que aconteceu agora com a última eleição do Consul, colocar pessoas novas, pessoas, inclusive, com melhor capacidade técnica, para a gente poder, então, podendo tá fazendo esses ajustes, né? Eu lembro muito de prefeitura de interior, né? A gente sempre comenta isso, né? Não é que falta projeto, às vezes tem dinheiro, mas não tem quem faça os projetos. Então, essas carências técnicas existem em prefeituras pequenas e, por que não, dentro do próprio conselho, né? Se você for pensar, o conselho tem o DENOX, tem a Universidade Federal de Pernambuco, que poderia estar aqui também nessa reunião, não sei se é por falta de conexão aí de internet, mas a menina passou por aqui sexta-feira, a gente conversou, eu lembrei dessa reunião, não sei se ela está tentando entrar ainda nessa reunião, né, que é o vice de Calado, né, que é fica aqui fica do campus da universidade, mas a gente tem entidades dentro do conselho em condição de dar uma resposta, né, positiva para os nossos anseios de gestão. Então, é isso que a gente, no momento, é isso. Então, o ponto 3.3 não ficou esquecido, ele foi, sim, iniciado. O Wilder, eu poderia complementar aí a fala do Chicão? O Rodrigo está inscrito aqui na sua frente. Pode ser depois? Ok? Sim. Rodrigo, por favor. Bom dia. Na verdade, assim, essa é a primeira reunião que eu estou participando após esse problema do perímetro de irrigação, né? Até onde as informações que a gente recebe ali pela usina, né, de que a gente não poderia estar gerando porque essa água não tem como ser consumida ali pelos colonos, né, da irrigação. Eu gostaria de saber, assim, qual que é a previsão? Eu tô entendendo aqui que isso já era para ter acontecido, né? Acho que teve aí alguns problemas, mas, por outro lado também, a gente vê que a água está sendo toda desperdiçada, né? Então, ela sendo desperdiçada por evaporação ou sendo desperdiçada lá porque não está chegando os colonos, eu acho que seria melhor, quer dizer, menos pior, né? Melhor não vai ser, mas menos pior, ela ser desperdiçada, mas com a geração de energia. Então, o que eu queria entender de vocês era pelo menos se a gente conseguisse pelo menos
essa quantidade de água que eventualmente está sendo desperdiçada via evaporação, se a gente não poderia turbinar ela e eventualmente chegar pelo menos até os primeiros colonos ali, ou parte deles, que eu acredito também que ela não está sendo desperdiçada 100% ali no canal, né? Acho que não é tão precária assim, mas pelo menos para a gente ter uma geração mínima, né? A gente tem tido alguns questionamentos da ANEEL, inclusive no sentido de suspender a operação comercial da usina, em função dela não estar gerando desde 2015. Aí eu acho que isso é muito prejudicial, inclusive até para o perímetro, né? Porque a usina funciona ali como um regulador, né, das vazões. Então, se a gente for suspenso comercialmente, a gente vai simplesmente abandonar, retirar as máquinas de lá e abandonar o projeto, né? O que eu acho que não é interessante para ninguém, nem para nós, muito menos para o perímetro. Ok. Vamos passar aqui para o Luiz, depois a gente comenta tudo. Luiz, por favor. Eu volto ao item 3.2 que o Chicão colocou. Em se tratando de uma barragem do estado de Pernambuco, eu acho, Chicão, que a gente tem que se mobilizar agora, não falando com um deputado, mas falando com as lideranças dos partidos que existem no estado de Pernambuco. Porque um deputado, eu não sei se ele vai ter força de trazer todos os recursos. Ele tem esse cacife. Né? E você trabalhando em bloco, eu acho que é a forma mais viável, tentar sensibilizar o bloco, tentar dar os louros do que conseguir ao bloco, para reverter esse pensamento isolado, que louros pertencem a mim. A gente trabalhando em bloco, claro, Consul, Universidade, Enox, e outros órgãos que queiram contribuir com essa ação visando o desenvolvimento da região, eu acho que seria uma estratégia a ser tentada, tá certo? Deixar passar essa eleição, agora vai ser simplesmente propaganda deles, né? Isso aí não é hora de se pleitear, mas passado essa eleição, eu acho que a gente deve começar a conversar, não especificamente com um deputado, mas trabalhar com bancada, com a liderança das bancadas, tentando conciliar isso. E já adiantando a fala de Rodrigo, ora, Rodrigo, se a gente abrir a geração de energia, a gente vai ter dois problemas. A gente vai ter a água que vai sair e a gente vai ter a evaporação que vai existir. Afora isso, você pode criar um caos social dentro do município, porque, não sei se você já visitou, os canais, eles não têm mais como direcionar água para lugares, nem para esse começo que você está achando que pode irrigar. Então, eu sugiro até o começo da conversa que a gente teve informal, de vocês investirem aqui no Nordeste em energia solar. Eu acho que você já deve começar a pensar a longo prazo nisso, quer seja no assunto Poço da Cruz, usando a lâmina d'água, quer seja até usando em terra firme. Certo? Se você quiser, depois você pode se comunicar com a gente, porque tem preços atrativos em áreas lá ainda, e que vocês podem se instalar, porque eu acho que o potencial do semiárido é energia solar. Essa é uma coisa intermitente. Ó. Hoje a gente está com a barragem com 40%. Daqui a 3 anos, eu não sei, porque o regime de chuva da gente é muito cruel. Então, seria essa minha palavra com relação
ao item 3.1 e a colocação de Rodrigo Pedro. Chicão, você quer complementar, Chicão? Complementar, Calado. Na verdade, o pensamento que foi passado para o deputado não foi que ele fizesse a coisa de forma isolada, não. A paternidade aí, no caso, vamos assim falar, ela seria mais ampla, a nível de bancada, sim. Porque ele não teria poder de fogo de poder estar contribuindo de forma isolada. É bancada mesmo. E sabe como é que funciona a cabeça de partidos políticos, né? O nego não aceita padrasto. Ou ele é o pai, ou ele não é o pai. Então, veja só. Com relação ao que o nosso amigo Pedroso Rodrigo falou, Rodrigo, Calado já iniciou a conversa. Se você for pensar na coisa direitinho, a gente tem um problema que é assim: você não vai rodar a usina com a vazão mínima. Isso aí é fato. Né? Enquanto você mais acelera a danadinha, mais ela produz energia. Né? É assim que funciona. Né? Então, essa vazão mínima, mesmo que você comece a gerar com uma vazão mínima, não vai atender quem está na margem esquerda, quem está na margem direita, porque está tudo deteriorado, meu camarada. Não flui nada. E aí o colono vai olhar e vai dizer, pô, tem água para gerar energia, não tem força política para poder consertar canal, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada para a gente. Só tem água, mas a gente não pode utilizar. Mas tem água para gerar energia. Na cabeça do colono, que é um mundo pequenininho, ele não vai aceitar isso nunca. E nem vai procurar entender. Não vai procurar entender. A gente, até pouco tempo aí, estava com a bandeira lá para cima, vermelha, daqui a pouco muda para tudo quanto é cor, porque a escassez d'água aí estava ruim e a gente sabe que a matriz nossa é essa. A gente só gera energia nesse país se for hidráulico. A gente tem que partir para o que acaba de falar aqui. Tem muito vento, tem muito sol, mas a coisa está meio que acanhada ainda. Então, esse aconselhamento de ir calado, eu acredito que você poderia estar pensando nele com maior carinho, né? Seja em terra firme, seja no espelho d'água que está disponível aí. Porque dentro de um regime de chuva que a gente tem, você tem dia para gerar e tem dia para parar de gerar por falta d'água, meu companheiro. Então, eu acredito que essa insegurança hídrica que a gente tem aqui é terrível. E a gente, olha que a gente é beneficiado pela própria natureza, enquanto bacia. Enquanto a gente é receptor, a gente é doador do mesmo jeito. Então, se essas benditas águas do PIS já tivessem caindo aqui dentro do açude, a gente podia estar numa situação melhor, porque está aí, ó, Sobradinho está bombando, tem muita água, pô. Mas é uma linkagem besta, Wilde, que falta do Rio Copiti encostada para cá. Eu até, numa reunião que eles fizeram aqui, com a bancada estadual de Pernambuco, eu disse, olha, falta tão pouco que se a gente fizer uma vaquinha aqui, agora a gente termina essas obras. Quer dizer, eu tive que usar dessa analogia que é para poder... Não falta nada, absolutamente nada, tão pouco que falta em função do montante da obra. Então, é assim, alguém poderia estar fazendo esse lobby aí em Brasília para poder acabar? Podia. Você é uma dessas pessoas que podiam estar aí, sei lá, de repente tentando sensibilizar isso, porque é do seu interesse também. E você só gera energia se tiver água, companheiro. Se não tiver, você não gera. Alexandre, tem alguma informação aí do Denox, não? Bom, eu queria inicialmente dizer que eu tentei falar com o coordenador, mas o coordenador está em atendimento médico nesse momento, né? Bem antes para ele ter participado da reunião, está participando conosco. Esse é o primeiro registro que eu quero fazer. O segundo, eu queria registrar, é uma questão bem pessoal, bem como servidor, meu incômodo de participar como representante do Denox diante de toda essa impotência de como um representante, sendo simplesmente um servidor da casa, não poder, trazer respostas mais efetivas quanto à resolução de problemas que se arrastam há tanto tempo. Isso eu queria registrar meu incômodo como servidor, representante do Denox, e não poder trazer essa resposta. Porém, essas respostas, elas ultrapassam a minha capacidade de trabalho como servidor, né?
então eu adio férias, eu podia estar de licença médica nesse momento, uma série de coisas que todos os servidores que ainda estão à frente do DENOX trabalhando estão nesse esforço. Bom, dito isso, a informação que o Décio nos passa é que não tem recursos da parte da administração central. Mas eu queria dizer, diante de tudo que foi falado, né, que palavras aí me incomodam também, como a questão do desânimo de pessoas, que eu acho que também a mim chega muito próximo disso, mas também tem a necessidade de movimentações que eu acho que agora ultrapassa as participações dessas reuniões aqui de alocação, né? E aí começando com a fala de Rodrigo, né, da questão da geração de energia, quando ele diz que a ANEEL já alertou dessa possibilidade de revisão do contrato e até suspensão do contrato. Então, eu acho que isso tem que chegar à direção-geral do DENOX, tem que chegar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e essa demanda ela é existente, e existe essa também limitação por parte da empresa geradora de não gerar por conta de um problema estrutural que independe da empresa, né? Isso é um fato. A outra questão que internamente aqui na CESP-PE, a questão dessa recuperação emergencial que nós já temos, né, já fizemos, desde a época de CAT, a gente tem todo aquele levantamento e expertise juntamente com os produtores, né, com a organização de produtores aí de Bimirim. Essa recuperação emergencial, ela é discordante, ela não é aceita pelo chefe da TEC aqui, que é a parte que coordena a questão da engenharia. Então, ela é defensor de que haja aplicação do recurso total para a recuperação total do perímetro irrigado, né? Então, isso é um elemento, acho que, importante para se trazer e que aí também vai depender de demandas e pressões externas para saber o que precisa ser feito, se realmente vai ser aceito uma recuperação parcial, que é o que a gente está na nossa perspectiva, né? Que aí a gente teria água sendo liberada, passada pelas turbinas aí da geração e atendimento mínimo necessário a um grupo de irrigantes. Dessa questão parlamentar que o Chicão, o Escalado trouxe, eu acho que ela também pode ser muito clara no propósito. Eu sei que o que estava sendo procurado era recurso para o projeto total, né? E o que é que eu queria sugerir? Eu queria sugerir que a gente pudesse, né, fazer uma solicitação de uma reunião no âmbito da administração central, sabe, Wilder, com todos os participantes, porque já não nos cabe aqui mais fazer o quê? Porque o que a gente tenta fazer não consegue, né? Então, assim, eu acho que se tivermos que conseguir alguma coisa, eu acho que a partir agora da direção geral, com todos esses elementos reivindicatórios, né? Desde a empresa geradora de energia e da questão dos produtores, como também do próprio DENOX CESP-PE. A gente tem uma estação de piscicultura que está paralisada de igual tempo aí a não fornecimento de água para todos os setores, por conta desse mesmo problema, a falta de condução dos canais para levar água até a estação de piscicultura. Estação de piscicultura é essa, que além de chegar água, precisa também toda uma reestruturação, tem um cunho social como todos os demais setores, importantíssimo, né, que é o fechamento dos nossos reservatórios. Então, bom, eu queria trazer isso. A minha sugestão é essa, que a gente possa formalizar, inclusive a partir dessa reunião, diante do que foi trazido, uma solicitação à administração central para que a gente possa ter essa reunião com essa pauta, que é igual a um ano atrás, que é igual a um ano e meio atrás, talvez a 2 anos atrás, né? Então era isso. Obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado, Alexandre. Bom, senhores, acho que nós temos aqui vários pontos aqui a serem debatidos, né? Eu queria iniciar aí por duas questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que o ambiente eleitoral hoje, tanto no Estado quanto, né, quanto federal, ele traz uma oportunidade.
né? Ele traz uma oportunidade aí de que os candidatos aí conheçam esse problema, né? Porque vocês imaginam, chegar lá para qualquer um, aí fala assim, olha, nós temos o maior reservatório que nós temos em Pernambuco, está cheio de água e a água está evaporando. Entendeu? É algo, eu acho que é importante que o Consul, que né, todos aí coloquem isso na mídia, coloquem isso na pauta política, porque isso diríamos, eu acho que a palavra é essa, isso é vergonhoso para nós todos, né? Para nós todos, em se tratando de semiárido, né? Isso já seria muito ruim se a gente tivesse uma região úmida, agora numa região em que a água é o bem mais precioso. Então, eu acho que essa questão dessa oportunidade, viu, Luiz, Chicão, Alexandre, eu acho que a gente não pode deixar passar, né, Rodrigo também, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental, que eu acredito, é o seguinte: desde que eu conheci aí o modelo com a geradora de energia, isso acontece em todos os locais. Eu tenho para mim, sabe, Luiz e Chicão, que isso é um grande ganho para o sistema quando nós temos aí uma fonte de recursos e de monitoramento, porque há reservatórios em que nós temos vamos pegar aqui o caso do Salgueiro, que fica ali na cidade de Salgueiro, Verdejante. Ele não está funcionando porque simplesmente precisa trocar um registro, tá? Eu não tenho recurso nem para trocar um registro, nem para monitorar a água, nada disso. Então, pelo que eu vi no contrato aí da CGH com o Denox, há diríamos, uma atribuição, né, da CGH nessa parte de monitoramento, de vazões, de operação mesmo do reservatório, que isso já é, por si só, um grande ganho, né, para a operação, tá? Então, além do que, Rodrigo, não sei se você chegou a olhar com olhos aí mais atentos o marco regulatório que nós fizemos. Esse marco regulatório, ele veio para estimular que a CGH estudasse a possibilidade de pegar água do São Francisco, tá? E gerar energia com a água do São Francisco, tá? Em determinados horários em que essa conta fosse favorável à geração, né? Então, nós temos aí no marco regulatório, no Estado Hidrológico Azul, por exemplo, em que pode-se pedir para a PAC colocar isso no plano operativo anual, né? E desde que você aí estabelecesse uma forma operacional, né, de gerar energia no horário de mais rentabilidade, né? E, consequentemente, você já faria as duas coisas, ou seja, você traria, inclusive, a água do PISF com a possibilidade de um pagamento graças à geração de energia elétrica e, consequentemente, o atendimento para os usuários do perímetro. Porque eu não vejo aqui, Chicão e Luiz, a hidrelétrica como uma inimiga do processo do perímetro. Muito pelo contrário. A hidrelétrica ela joga água para o perímetro, né? Tá? Então, essa questão dessa convergência de interesses, acho que é bom a gente trabalhar nisso, tá? Então, eu vejo assim, uma oportunidade política, que não pode deixar passar, outra, o entendimento que a CGH é uma coisa importante para operação e manutenção, e também até para geração de água, até vindo do PISF, né? E a terceira questão é o seguinte: hoje temos um problema que é estrutural, né? Ou seja, os canais, aqueles aquedutos, tudo ali está numa situação tal que pode, diríamos, não levar água para os ribeirinhos lá, né? Quando o Alexandre traz aqui essa questão de que há
um entendimento técnico do DENOX de que uma recuperação emergencial não seria de interesse do DENOX, né, eu fico preocupado, né, porque, pelo que eu sei, essa obra é uma obra muito cara. Então, nós poderíamos estar já gerando alguma renda local por intermédio de alguma recuperação que já fizesse, reativasse, como disse o Chicão, oxigenasse a economia local, né? Então, agora o Alexandre fala, não, mas isso aí a técnica falou que não. Bom, eu acredito, Alexandre, que eu acho que você foi no ponto. Eu acho que nós temos que buscar trazer para essa reunião daqui a 2 dias, né, outros atores que nos ajudem a fazer com que essas 3 questões, né, o fortalecimento da CGH, momento político e modernização, sejam trabalhados no nível, diríamos, hierárquico mais de tomada de decisão, tá? E aí, o que a gente pode tentar aqui, por parte da Ana, é de fazer esse convite ao diretor, que aí você vai falar para a gente qual que é o diretor lá do DENOX, para que ele, de repente, participe aqui rapidamente dessa reunião conosco, tá? E pelo menos para a gente poder encaminhar, sabe, Alexandre? Tá? Para a gente poder encaminhar isso para as ações futuras, porque são muitos anos, né? O Chicão, a gente já se conhece aqui há muito tempo e a gente vem trabalhando, né, Chicão? Há 3, 4, 5 anos, o problema sempre é o mesmo. Então, se a gente não alinhar forças, né, até com essa ameaça da ANEEL aí, viu, Rodrigo? Isso aí que o Alexandre falou é importante, né? Isso é importante, você formalizar junto ao DENOX que tem que ter uma solução, e a solução para a CGH, às vezes, não é na CGH, é no perímetro, e, consequentemente, te favorece também, né? Favorece a CGH, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uns encaminhamentos aqui para tentar, daqui a 2 dias, dar uma encorpada nessa reunião e trazer gente aqui que possa nos ajudar, né? O que vocês acham? Acho perfeito, Will. É essa a ideia mesmo. Perfeito. Qual que é a sugestão de quem do Wilde, a reunião vai ser que dia mesmo? Na quarta-feira? Na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Wilde, só fazendo aqui uma breve reparação, a gente não tem a CGH enquanto inimigo, não, de jeito nenhum. É difícil a gente colocar na cabeça do colono o seguinte: essa CGH ela foi inaugurada já tem algumas décadas, né? Nunca gerou 1 quilowatt sequer. Porque se verificou na época que era mais barato importar de Paulo Afonso. Ponto. E aí ela foi toda depredada. Eu não sei se isso aí foi de forma proposital, não sei, que eu não estava aqui, não posso falar. Eu sei que só não levaram as turbinas porque são pesadas. Mas todo aquele quadro lá de medição, tudo aquilo foi tudo depredado. Levaram tudo, literalmente tudo. E aí, meu camarada, é difícil a gente colocar na cabeça do colono, pô, se foi inaugurada, foi feita, depois foi verificado que não é obviamente que a situação mudou de lá para cá, os tempos são outros, né? A concepção de pensar é outra, a necessidade também energética é outra, o país está crescendo, precisa de mais energia, mas na cabeça do danadinho do colono você não consegue colocar isso de jeito nenhum, porque ele vê o gênesis da coisa. Qual é o gênesis na cabeça do colono que norteia essas águas do Poço da Cruz? Irrigação. Ele não vê outra coisa, irrigação. Mas, meu amigo, a lei tal diz que as águas têm que ter uso múltiplo. Aí ele diz, tem uso múltiplo sim, eu uso para plantar feijão, milho, isso é multiplicidade para ele, né?
Aí fica difícil. Então, por mais que a gente tente conversar, por mais que a gente tente colocar, eu sempre falo dos pecados que a gente comete, porque é sempre bom estar fazendo isso, porque a gente alerta contra os pecados cometidos, e através dessa forma de você falar, você busca melhorar e ajustar os teus pensamentos. Veja só, fica complicado quando você chega para o colono e diz, olha, a partir de hoje, vocês vão ter que melhorar, a partir de hoje, não, a partir de ontem, vocês já deviam ter melhorado a concepção de organização de vocês. É uma tecla que o Calado sempre bate. Vocês precisam se organizar melhor. Vocês precisam fazer a coisa direito, o dever de casa direito, porque hoje vocês têm essa concessão de uso aqui das glebas para vocês irrigarem, vocês não pagam um centavo. Vocês usam, por enquanto, terras que são públicas para poder ganhar dinheiro. Ah, mas a gente paga água. Vocês pagam um K2 que tem aí 90% de inadimplência. Vocês não conseguem pagar nem aquilo que vocês usam. Isso acaba sendo uma provocação. E é bom que a gente provoque de vez em quando. Eu pelo menos, tenho essa linha de pensamento. Se você deixar no comodismo, na inércia, no pensamento que está ali morto, sem tomar uma injeção de choque, você não levanta. Eu sempre digo que bezetacil dói pra cacete, mas é boa. Ainda é um bom antibiótico para combater a infecção. Então, pense nisso. Então, você tem que estar sempre lá, né, dando um chute nos neurônios do cidadão para ver se ele multiplica, para ver se ele acorda, mas não acorda. Não acorda porque o interesse é que prevalece. Então, é isso. A gente não vê o açude, a CGH como um empecilho, nada não. A gente só queria... O nosso pensamento é que a coisa pudesse funcionar de forma harmoniosa, né? Está gerando, mas ao mesmo tempo está usando para o plantio, está usando para o perímetro irrigado. Mas, infelizmente, no momento que a gente está, isso não dá para fazer isso. Infelizmente. Luiz? Sobre esse pleito, que eu acho que é interessante para todos, né? A partir do próprio colono, como o Chicão acabou de falar aí, e que a gente precisa formar esse colono não como um dependente aí do governo, mas como um cidadão que vai produzir para o Estado, vai produzir vai ser um produtor formalizado, né? E aí a gente vai... Mas onde é que tem isso? A gente tem que pegar o modelo lá do Petrolina, como é que funciona lá. O modelo é esse. Então, está dando certo, a gente tem que copiar, colar, claro que preparando a mente dessas pessoas. E esse pleito, eu acho, Will, como você se prontificou também a fazer parte desse grupo de apoio, eu acho que a gente tem que articular isso um pouquinho mais em cima. O DENOX, sim, eu não sei como é a diretoria do DENOX hoje, porque sempre a diretoria do DENOX lá de Fortaleza, ela sempre deu as costas aí para o perímetro de Bimirim. Isso, na época em tempos passados, você tinha uma piscicultura de primeiro mundo, com qualidade de tecnologia lá no Ceará. E existia essa mesma piscicultura aqui em Bimirim, e essa piscicultura não funcionava. Eu fiz capacitações aí para grupo do DENOX, inclusive para diretores que vieram, e a gente pegou o volume de recursos que vinha para o DENOX, e desse volume o que viria para Pernambuco era coisa em torno de 3% do total. Então era uma coisa absolutamente desigual. Eu fui convidado pelo DENOX para fazer esse treinamento, e eu expliquei, olha, vai ter uma hora que eu vou alfinetar a diretoria do DENOX. E o pessoal disse, fique à vontade, Calado. Pronto, e assim eu fiz. E a resposta que eu tive, à época,
e eu nunca me esqueço disso, é por isso que eu sou crítico, continuo crítico, até que me prova o contrário. A resposta de um diretor do DENOX na época diz assim: Calado, a hora do Pimox de Bimirim vai chegar. É como quem diz assim: coloca mais milho no chão, se ajoelha e reza, porque vai chegar. E eu quero decisão técnica. Então, já que a Ana se propõe a ajudar, que faça uma articulação, Will, não só uma diretoria do DENOX, lá de Fortaleza. Repetindo, eu não sei como é a postura desse pessoal hoje ainda, se ainda é Ceará, 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 ou se já está pensando no Nordeste. E a outra coisa era que isso deveria também ser fortalecido pelo Ministério ao qual o DENOX está subordinado. Eu acho que isso é uma briga que tem que começar, a gente tem que começar a falar com os cachorros grandes. Tá? Porque um deputado só não vai articular os outros porque ele quer se sentir o pai da coisa. Essa modernização, ela já foi comemorada. Eu gosto muito de repetir isso. Ela foi comemorada em Ibimirim. Teve uma festa, conjunto de deputados. À época, o ministro era Fernando Bezerra Coelho, e bateu o martelo, e foi uma coisa muito animadora, mas frustrou tempos depois. E aí a gente tem que descobrir onde foi que houve ruído para esse projeto ser desanimado. Certo? Entenda como um certo desabafo, mas, ao mesmo tempo, da gente falar a verdade e querer resolver o problema, não pela metade, porque vai resolver. A Alexandre defende a ideia de fazer um arrumadinho nos canais, continuar com a irrigação por inundação, que eu acho um crime, e depois vai acontecer novamente um outro trabalho no canal para consertar novamente. Eu defendo uma solução definitiva para o futuro, para os jovens agricultores que estão vindo aí, que tem que pensar grande, tem que pensar em tecnologia, entender de mercado e se formar enquanto comunidade, enquanto associação, enquanto cooperativa. Wilde? Opa! A internet aqui de casa desligou, aí eu perdi vocês. Mas aí consegui voltar pelo celular aqui. Tá? Mas o Luiz, a última coisa que você estava falando é sobre a Ana buscar fazer essa articulação no Ministério, na diretoria do DENOX, para poder fazer com que isso aconteça. Né? Tá? Pelo menos que esses compromissos aconteçam. Eu estava aqui, eu tenho o Alexandre aqui para falar agora, vou passar para ele, depois vamos ver se a gente dá algum. Bom, Hilde, é porque nesse momento também que você teve problema na internet, o Escalado, além do que você ouviu, né, ele falou de que, no meu caso, Alexandre, estaria entendendo, defendendo a proposta de recuperação, né, ação o ajeitadinho, como foi falado, do canal, né, e ele defende a recuperação total, né. Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer a todos, e a Luiz Calado principalmente, é que não sou eu que estou defendendo a recuperação parcial. Foi uma decisão tomada aqui, né? Uma recuperação parcial emergencial para utilização de água. Esse é o primeiro entendimento. Não é a minha posição, nem estou dizendo que eu sou o contrário. Inclusive, pelo que fui convencido desde o primeiro momento, que é uma grande saída, é você fazer uma recuperação parcial. Mas, diante da sua fala, Luiz Calado, representante, né, do segmento não governamental DENOX, esse é o mesmo entendimento que o técnico, o engenheiro do DENOX aqui da CSPE tem. Ele diz que não é para fazer recuperação parcial, é para fazer recuperação total, porque senão é gasto de recurso
né, a mais, né, sobrepostos. Bom, então, Wilde, como coordenador dessa reunião, acho que a primeira coisa é a gente nivelar se o entendimento daqui do grupo é a recuperação parcial emergencial, que não é arrumadinho, é recuperação parcial emergencial, né? No aguardo do volume de recursos. Obviamente, se amanhã, ou melhor, na quarta-feira, tiver batida de martelo, que tem todo o recurso para a recuperação total do perímetro irrigado com sua modernização, é óbvio que não vai se fazer nenhuma recuperação parcial. Agora, o que está em jogo aqui, o que está sendo discutido, é o desperdício de água, o desperdício de oportunidade de geração de renda, tanto da parte empresarial como da parte dos agricultores e da própria economia local. Então, acho que o primeiro ponto é esse nivelamento a ser feito. E dizendo assim que tem desde aqui na questão da argumentação do engenheiro, desde a recuperação parcial ser o desperdício de recursos, tendo visto um novo, são as dificuldades técnicas ou o que não é aceito tecnicamente. Por exemplo, na remoção de árvores, né, como a algaroba, que a gente tem um procedimento que é o corte dela e o fechamento daquele orifício, e não do arrancamento da planta, que levaria. Mesmo que fosse isso, aqui a defesa, pelo menos foi o que foi trazido aqui dentro do DENOX, é que a recuperação não pode se dar por placa, né? E a placa é considerada os 2 taludes e o fundo do canal, ou seja, aquela previsão de se recuperar pedaços do canal, paredes, pedaços da parede dos taludes, não seria possível, porque não seria correto. Então, coisas que a gente precisa aí bem definir, né, para que não haja divergência, até porque se a gente faz uma reunião na quarta-feira, reivindicando uma recuperação parcial, e da nossa parte, como Consul, tem entendimentos diferenciados, isso vai prejudicar bastante. Pelo menos essa é a minha avaliação. Obrigado. Ok. Bom, essas questões, acho que elas não podem ser opiniosas, né, Alexandre? Né? Acho que elas têm que ser, diríamos, assentadas em estudos para ver o que é essa recuperação emergencial, se é algo assim que vai ser de pequena monta e que vai permitir a utilização da água, para poder fazer uma conta aí de custo-benefício, né? Então, acho que nós não temos aqui, me parece, elementos para a gente poder avaliar isso, né? Eu acho que os elementos que nós temos são aquelas 3 coisas. Eu acho o seguinte: primeiro, alguém precisa saber o desperdício que está acontecendo aí no Poço da Cruz. Entendeu? Isso aí precisa saber. Não adianta a gente ficar aqui escondendo isso e sem repercutir. Então tem que repercutir isso, Luiz, Chicão, Rodrigo tem que saber. Então, o prejuízo é de água, é de energia elétrica, é de infraestrutura, todos os prejuízos, entendeu? Eu acho que isso tem que pôr a boca do trombone e falar o prejuízo que está acontecendo aí nessa região, né? Esse prejuízo, essa questão, fazer chegar isso aos tomadores de decisão. O que eu posso fazer aqui, né, é ligar lá para a diretoria do DENOX, tá, e ver se eles se dispõem conosco, né, deixa eu pôr no silencioso aqui. Então, ver se eles se dispõem a participar conosco aqui, né? Na quarta-feira. Eu acho que se o Rodrigo tiver essas informações assim mais precisas com relação a essa ameaça, né, do descredenciamento comercial, aí vai ser muito importante, Rodrigo, como mais um elemento para a gente poder Viu? aí. Desculpa, desculpa te interromper, Wilde. Eu tenho não só comprovações, mas um ofício da ANEEL sinalizando, a gente inclusive já contratou advogado e já respondemos formalmente. Esse processo já está acontecendo, né? Não é uma ameaça, não. Eles já iniciaram esse processo de suspensão de operação. A gente, inclusive, já se defendeu administrativamente. Se você me mandar por e-mail, me manda por e-mail me cobrando e eu te respondo com ofício anexado.
Mando daqui a pouquinho. Você está entendendo? Assim, eu estou querendo reunir elementos que mostram todos os riscos que estão sendo colocados ao empreendimento aí, né? Do Denox, né? Os riscos que não é só do empreendimento, é dos usos. Então, na hora que o Chicão fala, o colono não sei o quê, mas o colono está lascado se ele não ajudar nesse processo de recuperação, entendeu? Do jeito que está, só está ruim, tá pior ainda para ele, né? Tá? Então, eu acredito que a gente poderia fazer, eu vou reunir esses elementos aí, né? Eu vou tentar também ligar, não sei se o Roberto, o pessoal da APAC aí, com relação ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura Hídrica de Pernambuco, entendeu? Trazer alguém da secretaria, porque essa, me parece também, não é. Aqui não é uma questão de domínio da água. A questão aqui é de interesse econômico do estado de Pernambuco, né? Então, não dá para tratar esse empreendimento como o empreendimento do Denox. Pô, o Denox, tudo bem, ele é um órgão federal, fez o empreendimento, né, Luiz? Mas o interesse todo é pernambucano, gente. Esse interesse é pernambucano, esse interesse não é cearense, não é federal, não, é pernambucano, né? Então, acho que tem que tentar, a gente podia tentar mobilizar isso para quarta-feira, e diante dessa mobilização aí, desses impactos, dessas ameaças, desses problemas que estão aí, a gente fazer uma reunião mais representativa na quarta-feira, entendeu? Para dar encaminhamentos assim mais sólidos, mais robustos, entendeu? Ok, Wilde. Eu vou conversar aqui com a gerência e com a diretoria de recursos hídricos para enviar um convite para essa reunião para o pessoal da secretaria, ver quem pode participar Ok. deles, para acompanhar, ok? Ok. Não sei se você entendeu também a questão do uso do PISF, viu, Roberto? Né? Como o Chicão falou ali, que é importante que essa estrutura, desde Copiti até Poço da Cruz, seja finalizada, né? Para Uhum. que a gente possa até permitir esse uso, diríamos, inteligente da água, de uma água que vem do São Francisco, gera energia no horário de pico, volta para o São Francisco, né? E ainda gerando ainda água para o período de irrigação, tá? Acho que o marco regulatório está aí já definido, né? E eu acho que ele trouxe essa grande, teremos contribuição, inclusive um recurso, Roberto, que poderia ser classificado como usuário independente, entendeu? Um usuário independente que poderia encomendar essa água aí. Tá? Isso Mas aí o desde o Rodrigo. começo, Wilde, essa questão da usina e tudo, a gente já pensava ele como usuário independente mesmo. Pois é, aí o Entendeu? É Rodrigo vai ter que diferente fazer as isso. contas dele, entendeu? O Rodrigo vai ter que fazer as contas para ver o que vale a pena aí, né? Para que essa água venha, ele pague a água, mas gere energia. É uma questão de fazer conta. Ok. Luiz, e aí, Luiz? O microfone está desligado. Agora, olha, eu acho que seria interessante também, não sei, eu acredito até nessa reunião de quarta-feira, que alguém do Denox, até a parte de engenharia, tecnologia, ela apresentasse um esboço do que seria esse modelo de modernização do perímetro irrigado. Por quê? Porque, primeiro, para a gente ter a ideia, eu tive lá no Denox, informalmente eu pedi a Cátia, mas tem alguma coisa que esse projeto, não sei a explicação, que a gente não tem acesso para conhecer como é que é esse modelo. Por quê? O que era que eu estava pensando aqui? O projeto de modernização do perímetro irrigado custa 10 milhões, fazendo uma conta aqui hipotética. O que foi concedido de verba para utilizar no PMOX foi apenas 2 milhões. Aí a sugestão é o seguinte: vamos fazer
20% do PIMOX, usando essa nova tecnologia, ou seja, você faz um módulo de 20%, depois consegue outro módulo de 30%, aí o pessoal se anima e constrói o resto. Para a gente já ir caminhando numa direção de que o que você faça já seja definitivo. Entendi. Fazer por etapas, né? Eu não tenho, exatamente. Agora, que essa etapa seja aquela etapa que seja definitiva. Eu não tenho o desenho, o esboço, um modelo de como seria isso. Seria um duto que corre por dentro do canal pressurizado e, a partir daí, pressurize os lotes, como lá em Petrolina, eu não sei. Essa informação eu preciso até para a gente poder falar. Nós temos o projeto, viu, Luiz? Então, se o Denox não quiser apresentar, nós apresentamos também, não tem problema não. Não sei, às vezes tem alguma dificuldade. E é tudo tubulado e pressurizado, tá? Com bombas mesmo, tá? Mas vamos fazer assim, vamos então, para a gente poder ser objetivo aqui, nos mobilizar então, ou seja, a mobilização que o Consul faria seria aí para os colonos, para o prefeito de Bimirim, para ou seja, os atores locais, né? Aqui na ANA, a gente vai tentar mobilizar aí, junto com o Décio, né, do Denox, alguém que venha lá do Denox Central, né? E a PAC vai buscar aqui, trazer aqui um representante do governo de Pernambuco, né, para poder participar disso, nessa linha, né, Roberto, de entender de como essa infraestrutura aí pode ser, como juntar forças para recuperar essa infraestrutura, ou seja, recuperar esse empreendimento, né? Tá? Pode ser assim? Porque Eu vou aí... conversar com a diretoria, porque isso vai partir direto da diretoria para a secretaria, tá? Tá, porque senão eu acho que a gente está começando a rodar aqui em torno do rabo, né? E a gente precisa fazer com que haja aí uma solução, e essa solução depende dessa participação mais hierarquicamente robusta aí, né? Pode ser? E aí a gente encerra aqui nesse momento a reunião e nos encontramos novamente às 9 horas, mas já com esse processo de mobilização aí mais bem feito por todos nós. Tá? Aí eu vou passar, Rodrigo, para você já o e-mail, para você mandar para mim aí essa correspondência da ANEEL, tá bom? Tá bom, mando sim, combinado. Tá. Pode ser, Chicão? Nos encontramos Pode. então. Ô, Hildo, só para complementar, eu acabei de enviar para ti a ata, que na segunda convocação já tem aí um pessoal os mais novos, que vai poder estar recebendo esse convite, tá bom? Ok, tá bom, mas de toda forma, chama lá o pessoal que está desanimado aí, porque a gente tem que animar essa turma. Sim. Tá bom? Tá. Então eu vou encerrar a gravação. Eu vou encerrar a gravação aqui agora.